É, Bom dia, pessoal. Como eu tinha prometido, hoje eu venho falar para vocês sobre uma revisão sobre um assunto que a gente trabalhou e que não ficou muito esclarecido. Então a gente vai estar voltando e vamos estar vendo alguns vídeos e vamos estar discutindo alguns temas relacionados a gênero textual e tipos textuais. Hoje a gente vai estar vendo essa diferença, o que é gênero e o que é tipo textual. E em seguida vamos estar vendo alguns vídeos, assistindo alguns vídeos, para interagir melhor e podermos tirar as nossas dúvidas, as nossas conclusões a respeito desse assunto que a gente discutiu bastante, mas que ainda ficou dúvidas. Peço que vocês façam as anotações para que a gente discuta na hora da aula, certo? A gente tire as dúvidas, esclareça todas as dúvidas sobre o que é gênero textual, né? Só de relance eu vou deixar para vocês uma questão. Tipo textual os mais fixos, né? Digamos, dissertativo, texto dissertativo, argumentativo, injuntivo, narração, certo? Então isso é tipo textual. Gênero textual é tudo aquilo que dá um sentido, tudo aquilo que tem uma intenção. Por exemplo, eu escrevo um bilhete. Eu escrevi um bilhete ali para minha esposa, deixei em cima da mesa para dar uma notícia para ela, deixei um recado para ela. Então, eu tive uma intenção ao escrever aquele bilhete. Então, aquele bilhete ele é considerado sim um gênero textual, porque ele sofreu uma intenção. Uma carta. Uma carta ele é um gênero textual. Eu escrevo aquela carta com a intenção de algo. E a carta ela foi adaptada. Nós sabemos que a carta ela foi utilizada muito nos tempos anteriores. Hoje em dia, a carta ela foi substituída pelo chamado e-mail, que também não deixa de ser uma carta. O e-mail é uma carta, porém atualizada, que vai direto no correio eletrônico das pessoas, certo? Você escreve normalmente a carta, digita bonitinho, igual eu escrevi antigamente, só que você não vai colocar destinatório, né? Escrever no envelope direitinho, você não vai fazer isso mais, porque o e-mail, você só vai colocar o e-mail, o endereço de e-mail da pessoa. Não precisa colocar cidade, não precisa colocar selo, né? Porque o e-mail, ele já é bem atualizado, é uma carta atualizada. Outra dúvida que sempre nós temos é a questão do texto dissertativo, que é muito utilizado nos vestibulares do Enem. Não é isso? Nas provas do Enem sempre cai texto dissertativo. Professor Fernando, como é que eu vou usar o texto dissertativo? O texto dissertativo nada mais é do que um texto que você expõe a tua opinião em relação ao assunto. Tu vai colocar a tua opinião relacionado àquele determinado tema. Porém, a tua opinião ela tem que ser algo objetiva, entendeu? Você vai utilizar dados para fundamentar-se a tua opinião, né? Você precisa de dados concretos que possa te assegurar, certo? Para que você coloque a tua opinião em relação àquele determinado tema. Se eu escrevo textos no Facebook, né, um exemplo, é algo dissertativo. Você está dissertando, você está colocando a tua opinião naquele texto, né? Só que nós sabemos que o texto utilizado no Facebook, a maioria das vezes, são textos de opiniões, não é isso? Mas não deixa de ser um texto dissertativo, é um texto de opinião. Apesar de não ser algo mais sério, mas é um texto, não deixa de ser um texto de opinião, não deixa de ser um texto dissertativo. Porém, diferentemente de uma redação do Enem, que tem que ser algo mais sério, um texto mais estruturado, um texto com mais gramática, um texto mais fundamentado, e você precisa se fundamentar em dados para que você desenvolva o teu texto, para que o leitor, automaticamente, quando ele pegar a tua redação, o teu texto, ele venha sentir segurança naquilo que você desenvolveu através de fundamentos. Você se fundamentou em algo para você desenvolver aquele texto, desenvolver aquela ideia. Então, este é o texto dissertativo. Nós também temos a narração. Um exemplo bem claro também é a narração. A narração que é utilizado bastante em livros de épocas, em livros infantis, onde existem os personagens, né?
Nós sabemos que o personagem, ele vivido dentro da história, é uma narração, certo? Aonde também temos a narração, que ela é somente fundada no narrador. O narrador, ele faz papel de narrador e de personagem ao mesmo tempo, certo? Então, a narração, ela tem essa característica de existir personagem dentro desse texto. Existe fala diferenciada, tanto do narrador quanto dos personagens, certo? E citei também o exemplo do texto dissertativo. Hoje o tema é uma coisa que usamos o tempo inteiro sem nos dar conta. Vamos falar de gêneros textuais. Eles são os tipos de texto que usamos no Enem, no dia a dia ou no trabalho. Suas palavras formam um texto, e as formas desse texto são os chamados gêneros textuais. Se eu te falar que existe um cursinho online, onde você assiste aulas maneiríssimas, estuda tudo pro Enem com tranquilidade, diversão, vou estar te dando um exemplo de propaganda. O texto propagandístico é a publicidade, e os anúncios que vemos no dia a dia normalmente tem uma quebra na expectativa padrão, referências pop, efeitos visuais. A publicidade quer chamar sua atenção para induzir o consumo daquele produto ou daquela mensagem. Nem sempre o caráter é de venda. Algumas propagandas têm a função de instruir, de informar, não de vender alguma coisa. Sabem a campanha do Zé Gotinha? Esse é um exemplo de publicidade informativa. Mas eu que só escrevo textão no Facebook, poderíamos classificar ele como dissertativo. Um dos gêneros mais importante. Ele é utilizado na redação do Enem e na FUVEST. O texto dissertativo nada mais é do que a sua opinião sobre um determinado assunto. Ele precisa ser claro e fácil de entender. É essencial basear seus argumentos com dados, notícias e exemplos. Se você estiver escrevendo uma redação de prova ou algo mais sério, vai precisar seguir mais uma estrutura definida. Se for uma dissertação mais genérica, como um editorial de jornal, dá para sair um pouco do padrão. De qualquer forma, é importante você escrever sua opinião de um jeito mais impessoal. Suas ideias ficam mais definidas e vão ter um julgamento melhor. Já no texto narrativo, existe um relato da história. Temos os personagens, sendo as pessoas ou objetos da história. E temos também o narrador, que é o cara que conta essa história. Às vezes rola um mashup, onde o narrador também é um personagem, como o Ted de How I Met Your Mother. Ou temos um narrador observador, aquele que só conta o que acontece. E ainda, o narrador onisciente, tipo Deus, ele sabe tudo o que acontece. Dentro de um texto narrativo, é muito comum perceber um fio condutor, chamado de trama. A trama passa por momentos diferentes. O auge deles é o clímax, ou o ponto alto dos conflitos. Respeitar o tempo desses momentos dá um ritmo para a história. Quando falo de tempo, não é se está calor ou frio. O tempo da minha história é como vou contá-lo. Ela pode ser linear, seguindo um tempo cronológico. Posso quebrar esse tempo numa narrativa digressiva, para deixar a trama mais interessante ou misteriosa. Assim faziam Machado de Assis e Clarice Lispector. Eles narram suas histórias num vai e vem. Esses flashbacks são digressão. A digressão dá a impressão de máquina do tempo, mas isso aumenta a dificuldade do texto, já que a narrativa digressiva é muito mais psicológica. Falando em texto difícil, temos o injuntivo. São os textos de instrução, como por exemplo, os manuais das coisas que compramos. Ligue na tomada, faça aquilo. Os verbos no imperativo indicando o que você deve fazer. Ele é objetivo, técnico e contém toda a informação necessária para te explicar melhor. As receitas culinárias ou bulas de remédio também são bons exemplos disso. Agora, se estamos falando de um poema, estamos diante do gênero artístico. O objetivo central dele é a reflexão, muitas vezes levando o espectador a um momento de catarse. Esse texto é livre, com estrutura fluida, utilizando-se de muitos recursos diferentes. Ele pode ser ambíguo ou nonsense. Em geral, ele terá linguagem simbólica, carregada de significados. A própria propaganda incorpora recursos do texto artístico. Aliás, todas as manifestações, como filmes e séries do Netflix. Ou sabe aquele textão do Face? Também pode ser arte. Esse texto ele é totalmente subjetivo e podemos entendê-lo de jeitos diferentes. Conceito chamado de plurissignificação. A obra pode ser interpretada de diversas maneiras. Sabe aquela frase? Não sei nem o que dizer, só sentir. No texto jornalístico, temos informação e imparcialidade. É preciso passar todos os fatos ocorridos. O que aconteceu? Onde? Como? Com quem? Uma reportagem de qualidade terá todos esses detalhes das informações. A linguagem do texto jornalístico vai depender bastante do veículo. Você está escrevendo uma matéria de fofoca ou uma reportagem para o Jornal Nacional? Boa noite, até amanhã.
Por último, temos a carta. Ela não segue o padrão. Uma carta pode ser formal ou informal. Vai depender bastante do destinatário. Em temas de redação, muitas vezes ela caiu com o objetivo de convencer, mudar a opinião do outro. A principal característica da carta é a interlocução. Antes do Zap Zap, as pessoas conversavam por carta. Diferente dos outros textos, você conhece seu público. Como uma carta de reclamação ao Procon, você sabe exatamente quem é o destinatário da carta. Na abertura, tem um vocativo para quem estou enviando. Na conclusão, uma despedida. Por fim, damos um fechamento com uma assinatura. Em geral, no vestibular, eles pedem que o candidato assine quem está escrevendo a carta. É bastante coisa, a gente sabe. Saber diferenciar suas características e diferenças é um conhecimento que você vai aplicar diariamente. Esse mapa mental tá lindo demais, meu Deus. Você pode baixá-lo direto para o seu computador clicando no link da descrição. Se quiser ver outros episódios com mapas mentais irados, clica no card aqui em cima. Não esquece de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal do Descomplica. Aproveita e comenta aqui embaixo quais temas você gostaria de ver nos próximos episódios do Quer que eu desenhe? Esse vídeo é igual terapia, sabe? Sempre pode ajudar alguém. Por isso, compartilhe. Vai que cai na prova. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, professora de língua portuguesa, e eu tô aqui para dar uma dica para vocês sobre os gêneros textuais, para você não confundir gêneros textuais com tipos textuais. São coisas diferentes. Os tipos são aquelas formas de você organizar o texto, como assim? Narração, descrição, dissertação, injunção, são essas formas fixas, diferentemente dos gêneros textuais, que são inúmeros. Por que são inúmeros, Raquel, os gêneros textuais? Porque os gêneros textuais, eles vão existir, eles vão aparecer toda vez que houver uma comunicação. E ele tem uma intenção e muda de acordo com o tempo. Raquel, não entendi nada. Então presta atenção. Por exemplo, a carta é um gênero textual e com o passar dos anos ela foi substituída, por exemplo, pelo e-mail. Então isso é o gênero textual. E dentro de uma carta eu posso organizar o meu texto de vários tipos. Posso fazer uma narração, posso fazer uma descrição, posso fazer uma dissertação. Então o gênero textual é mais amplo, depende da intenção de quem está produzindo, né? E depende do contexto. Então gênero é amplo, tipo textual ele é restrito, são inúmeros os gêneros: horóscopo, texto jornalístico, crônica, carta, conto, e-mail, piada. Quando você conta uma piada, você não tem uma intenção, então naquela comunicação que você está fazendo ali com seu interlocutor, então ali você tem um gênero. Quando você escreve um bilhete e deixa lá em cima da mesa para o seu marido, namorado, e seja lá o que for, isso é um gênero textual? Ele tem uma intenção. Então são inúmeros os gêneros textuais e eles vão sempre se adaptando ao contexto da comunicação, diferentemente dos tipos, que são aqueles fixos: narração, descrição, dissertação e a injunção. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo, fiquem com Deus e até breve.